A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Se você é novo aqui no canal e gosta de meditar na Bíblia Sagrada, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que estamos enviando para estudar a Palavra de Deus. Na seção de playlists deste canal, você encontra vários livros já meditados em todos os capítulos para que você possa aprender, refletir, meditar e aumentar no conhecimento das Escrituras. E hoje nós vamos meditar em Jó no capítulo 4. Jó, no capítulo 4, inicia os discursos dos amigos de Jó e de Jó a respeito da situação que ele está enfrentando. Vamos ler aqui o primeiro discurso de Elifaz. E o capítulo 4 apresenta a primeira parte do discurso de Elifaz. O capítulo 5 também continua o discurso de Elifaz. Eu poderia gravar os capítulos 4 e 5, mas eu vou realizar a gravação em duas partes separadas. E nesse capítulo 4 vai ser o primeiro discurso de Elifaz. O capítulo 5 será o segundo discurso. Vamos aqui à leitura. Então respondeu Elifaz o temanita e disse, versículo 2, se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Então aqui Elifaz começa a sua fala em relação a Jó, perguntando, se eu tiver a intenção, se nós intentarmos, se nós projetarmos, se nós resolvermos começar a falar a respeito dessa situação que você está passando, você ficaria cansado? Enfadar-te-ás? Você vai ficar cansado de estar pronto para nos ouvir? Essa é a pergunta que ele está fazendo no versículo 2. Aí, o próprio Elifaz responde na segunda parte do versículo 2. Mas quem poderá conter as palavras? Então, é como se Elifaz dissesse assim, se a gente começar a falar com você a respeito dessas coisas que você está vivendo agora, você ficaria cansado? Agora, eu estou te perguntando se você ficaria cansado, mas a tua situação está tão ruim, vendo quem você era e como você está agora, que eu faço uma pergunta, como que nós poderemos conter as nossas palavras? É como se Elifaz estivesse dizendo, diante dessa situação em que você está, nós queremos falar. Nós queremos, como que nós vamos conter as nossas palavras? A situação é realmente uma situação que faz com que nós queiramos falar. Então, no versículo 2 ele fala, se tentarmos falar-te, você enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Se a gente quiser falar com você, você vai ficar cansado? Mas quem pode, ficar em silêncio diante dessa situação? A gente quer falar. Como que a gente pode segurar, conter a palavra? Aí vem o versículo 3. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. Então aqui, a partir desse discurso de Elifaz, nós podemos ter mais informações a respeito da pessoa de Jó. Porque Elifaz, ele é um dos amigos de Jó.
Então ele traz aqui a nós uma revelação. Ele fala: eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. Em outras palavras, Jó, pelo conhecimento dos seus amigos, era um homem que ensinava outras pessoas a respeito daquilo que elas precisavam aprender. E ele esforçava as mãos fracas, ele dava palavras de apoio para pessoas que estavam fracas, ele ajudava aqueles que precisavam de força. Então, versículo 4: as tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, ele fala: você já levantou muitas pessoas com palavras. Ele fala: as tuas palavras levantaram os que tropeçavam. Podemos dizer assim, atualizando para a linguagem de hoje, que Jó era uma daquelas pessoas que realizava visitas nas casas das pessoas, e quando as pessoas estavam tristes, em depressão, em ansiedade, ele ia lá e trazia palavras de afirmação para que as pessoas pudessem se levantar, para que as pessoas ficassem bem. E ele fala aqui na segunda parte do versículo 4: e os joelhos desfalecentes fortificaste. Imagine aqui nessa segunda parte que os irmãos na fé, as pessoas que estavam orando, pedindo muito a Deus uma solução e que já tinham ficado muito tempo pedindo e que já estavam perdendo a fé, joelhos desfalecentes fala disso. Na leitura que eu faço, Jó estava lá, falava assim: vamos continuar. Ele tinha fortificado essas pessoas. Versículo 5: mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Então, ele fala: agora os problemas, as situações ruins, quem está fraco é você. E você está saturado, cansado disso. Quando isso toca em você, você fica perturbado. O versículo 5, na verdade, é o que acontece com todos nós. Quando nós estamos ajudando as outras pessoas, ensinando as outras pessoas, esforçando as mãos fracas, como diz o versículo 3, usando as nossas palavras para levantar os que estão tropeçando e para ajudar os que estão com os joelhos cansados, nós não estamos ali ajudando o próximo. Mas quando as situações que exigem que nós tenhamos força, que exigem que nós sejamos fortes, vêm sobre nós, aí nós ficamos enfadados, nós ficamos perturbados. Aí vem o versículo 6: porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Ele fala: por acaso a tua confiança, a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos não era temer a Deus? Versículo 7: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Agora ele faz uma pergunta: quando que um inocente pereceu? Onde que os sinceros foram destruídos? Ele está fazendo uma pergunta para que Jó pense, para que Jó traga uma resposta, mas na verdade é uma pergunta retórica. Quando ele faz essa pergunta no versículo 7 do capítulo 4, ele já tem a resposta. Ele está querendo dizer que quando a pessoa é inocente, ela não perece. Quando a pessoa é sincera, ela não vai ser destruída. Então ele começa a dizer assim: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Quando que acontece isso? Versículo 8: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Veja que ele não está acusando Jó de maneira direta. Ele não está dizendo que Jó cometeu iniquidade e semeou mal, mas ele está apresentando o seu discurso, que de uma maneira indireta está condenando Jó.
É como se ele dissesse, olha, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Em outras palavras, se você está nessa condição de doença e perdeu tudo que você tinha e os teus filhos, em algum momento você fez alguma coisa errada. Versículo 9, ele prossegue aqui, com o hálito de Deus perecem. Ou seja, quem faz coisas erradas, Deus apenas abre a sua boca e apenas com o seu hálito eles são destruídos. E com o assopro da sua ira se consomem. Né? Então aqui, no versículo 9, na realidade ele está engrandecendo o nome de Deus. Fala assim, ó, Deus com o seu hálito faz os iníquos perecerem e quando ele assopra a sua ira, os ímpios se consomem. Ok? Versículo 10. O bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Ele está dizendo, diante de Deus, até o leão, por mais que seja forte no seu bramido, mesmo que ele tenha a mesma voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebrantam. Deus é muito poderoso. Versículo 11. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Diante de Deus, o leão, por mais forte que seja, ele vai ficar velho em algum momento. Deus, ele é eterno. Ele nunca se cansa. Ele nunca fica velho. O poder e a força dele são sempre grandes. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala no versículo 11, perece o leão velho. O leão, por mais forte que seja, um dia fica velho, porque não há presa. E os filhos da leoa andam dispersos. Os filhos da leoa ficam dispersos. Versículo... O que ele está dizendo aqui no versículo 11, para fechar aqui o versículo, ele está dizendo, o leão, que é o líder ali do grupo, ele pode envelhecer. Quando ele envelhece, ele não consegue pegar nenhuma presa. Quando ele não consegue trazer nenhuma caça, nenhuma presa para a sua casa, os filhos da leoa ficam andando, procurando alimento, mas não têm, ficam espalhados, ficam dispersos. Versículo 12. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Versículo 13. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, versículo 14, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Versículo 15. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Versículo 16. Parou ele, mas não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia, versículo 17, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Versículo 18, eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Versículo 19, quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Versículo 20, desde de manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Versículo 21,
porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Então ele faz o seu primeiro discurso. No primeiro discurso ele começa perguntando para Jó se ele ficaria cansado se eles resolvessem falar. Depois ele fala: mas quem pode ficar calado diante dessa situação que você está passando? E aí no versículo 3, 4, ele nos traz informações a mais a respeito de Jó. Que Jó tinha ajudado muitas e tinha ensinado muitas pessoas, ajudado as pessoas com mãos fracas, que as palavras dele levantavam os que tropeçavam, que ele ajudava as pessoas que estavam cansadas das suas orações, com joelhos desfalecentes. Mas agora a situação tinha virado para o lado do próprio Jó e agora ele estava perturbado. Então, no primeiro argumento, no primeiro discurso que ele realiza, podemos dizer aqui que ele traz aqui dos versículos 6 até 11 as suas primeiras considerações, dizendo que ele nunca viu um inocente perecer e nunca viu um sincero ser destruído, porque a experiência que ele diz ter a respeito da vida é a de que quem perece é o ímpio e quem é destruído é aquele que não é sincero. E aí ele fala assim, que Deus é muito poderoso. Só com o hálito dele as pessoas perecem, e se ele assoprar com a sua ira, o ímpio se consome. Diante de Deus, nem o leão, no seu bramido, na sua ferocidade, nos dentes dos leãozinhos, conseguem permanecer. Tudo se quebra. O leão, diante de Deus, até o leão fica velho. Enquanto que Deus nunca perde a sua força, ele é sempre poderoso, ele é eterno. Nunca vai haver para os filhos de Deus uma situação em que eles vão andar perdidos, dispersos. Mas o leão, por mais forte que ele seja, ele pode não conseguir agarrar a presa para dar alimento para os seus filhos. Isso pode acontecer com o leão. Com Deus, isso não acontece. Aí do versículo 12 até o versículo 17, nós podemos dizer que existe uma segunda fase desse primeiro discurso, em que ele conta uma experiência. Ele fala que um dia ele estava de noite e passaram alguns pensamentos quando ele estava no sono profundo. E de repente ele ficou com espanto e com tremor e os ossos dele estremeceram e um espírito passou por ele e ele ficou com os cabelos arrepiados na carne. Ele olhou para aquele espírito, ele não conseguiu identificar o rosto, a feição do espírito, mas aquele vulto estava na frente dele. E quando ele ficou em silêncio, ele ouviu aquele vulto ali dizendo assim para ele, que é uma palavra em segredo, e os ouvidos dele conseguiram perceber esse sussurro. Aquele vulto disse para ele assim: o homem é mais justo do que Deus? O varão, por mais puro que seja, é mais puro que o Criador? Ele fala que ele viu essa cena. E aí ele compartilha essa experiência que ele teve. E aí ele termina o seu primeiro discurso dizendo o seguinte: Deus não confia nos seus servos. E Deus é tão sábio que quando ele analisa os anjos que ele criou, ele consegue perceber a loucura dos anjos. Se Deus não confia nos seus servos, aqueles que servem a ele, e encontra loucura nos anjos, ou seja, se Deus ele tem uma sabedoria tão alta que encontra os pensamentos e aquilo que realmente se passa na vida dos servos dele e dos anjos dele, e o anjo, ele está dizendo assim, o ser humano não pode identificar um anjo, não pode. Ele acabou de falar que teve uma experiência de ter visto um vulto que falou para ele: por acaso o homem é mais justo do que Deus? Por acaso o homem
mais puro pode ser que o Criador? Ele acabou de falar a respeito desse vulto, e ele fala assim logo na sequência: Deus não confia nos seus servos e nos seus anjos ele encontra loucura. E aí ele fala: se Deus encontra até a loucura dos anjos, que nós humanos não conseguimos, quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo. Aqui ele está fazendo uma consideração do ser humano como um ser limitado. Como que dizendo, nós moramos em casas que são de barro, de lodo, e o fundamento das nossas casas está sobre o pó. E nós podemos ser machucados como a traça. Por mais que o ser humano pense que tem alguma força, que é resistente, nós somos esmagados, somos machucados como uma traça, somos frágeis. E aí ele termina, desde de manhã até a tarde são despedaçados. Ou seja, nós somos limitados todos os dias, quando nós acordamos, até o momento em que vamos para adormecer, de manhã até a tarde, todos os dias existe um fardo, existe uma carga que cada um carrega e que vai deixando cada pessoa cansada do seu trabalho diário. E deixa o ser humano, ele se cansa só de trabalhar um dia só. Quando chega no final da tarde, no final da noite, ele já estou cansado, porque hoje fiz muitas coisas, já está despedaçado. E ele fala, e eternamente perecem, ou seja, tem um dia que quando morrem eternamente, sem que disso se faça causa. E depois que uma pessoa morre, por mais que ela seja lembrada por algumas pessoas que são amigas por um tempo, esses amigos daquele que morreu também morrem, até chegar um momento em que ninguém mais se lembra daquele que morreu. Porque ele morre primeiro, depois vão morrendo os parentes, vão morrendo os amigos, até o ponto em que já morreram todos os que lembravam dele, e depois já não se faz mais caso daquela pessoa. Então ele fala no versículo 20, desde de manhã até a tarde são despedaçados, eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Aí vem o versículo 21, porventura não passa com eles a sua excelência? Ou seja, por melhor que uma pessoa seja, por mais famosa que ela seja, por melhores que sejam os trabalhos, as atividades que ela realizou em vida, quando ela se vai da terra, a excelência delas vai junto. Como diz lá em Eclesiastes, no capítulo 9, que um cão vivo é melhor do que um leão morto, porque o vivo sabe que um dia vai morrer, mas os mortos não sabem de nada. Já passou com eles, com a morte deles, a sua inveja. Nem se lembra mais daquilo que fizeram na terra. Então, aqui no versículo 21, ele fala, por mais que uma pessoa seja excelente, seja famosa, seja reconhecida, aqui no caso, para ficarmos no contexto de Jó capítulo 4, lembrando do versículo 2 e 3, do versículo 3 e 4, ainda que você tenha ensinado muitas pessoas, ainda que você tenha ajudado, esforçado as mãos de muitas pessoas fracas, ainda que as tuas palavras, entrando no versículo 4, tenham levantado os que tropeçavam, ainda que você tenha ajudado pessoas que ficaram com os joelhos desfalecentes, que oraram e não tiveram resposta, e você foi lá e ajudou essas pessoas, ainda que você tenha feito tudo isso, tanto você como qualquer outra pessoa, não passa de alguém que habita em uma casa de lodo, que é o versículo 19. Não passa de alguém que tem a casa de lodo, que está sobre o pó, que se fundamenta no pó, e não passa de uma pessoa que também é fraca, como qualquer outra pessoa, que por mais que pense que é resistente, na verdade uma situação da vida nos machuca e nos fere como se fôssemos uma traça. E aí ele fala, desde de manhã até a tarde somos despedaçados eternamente, para a eternidade nós vamos morrer, sem que disso se faça caso, sem que as pessoas depois se recordem daquilo que você fez. Porventura não passa com eles a sua excelência? Então, quer dizer, quando você for dessa vida, por acaso,
alguém vai lembrar daquilo que você realizou, por melhor que tenha sido? Morrem, todos morrem, mas sem sabedoria. Morrem sem carregar a sabedoria. Então esse é o primeiro discurso de Elifaz. Qual é a aplicação desse texto para a nossa vida? Aplicações para a nossa vida. Nos mostra que Elifaz tinha a compreensão de que quem faz as coisas certas e as coisas justas nunca vai passar por situações difíceis. E essa é uma impressão que ele tem, mas uma impressão que a Bíblia revela no geral que é incorreta. Porque nós vamos ler depois que o próprio Deus justificará a Jó. Então, nem sempre nós podemos dizer que o fato de uma pessoa ou de uma família passar por dificuldade significa que eles estão fazendo coisas erradas. Pode ser que eles estejam passando por situações difíceis para a glória de Deus. Lá no Evangelho de João, nós lemos a história de um cego de nascença que ele sofria por ser cego, não podia ver. Certo momento ele teve um encontro com Jesus, Jesus o curou, ele passou a enxergar, passou a contar a respeito de Jesus e as pessoas perguntaram para Jesus: quem pecou, este ou os seus pais? E aí Jesus respondeu: nem ele, nem os pais dele. E perguntaram por que ele era cego. E Jesus respondeu que esse cego de nascença nasceu cego para a manifestação da glória de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, ele nasceu cego para que ele tivesse esse encontro que ele teve comigo, para que ficasse anotado na palavra, nas escrituras, para as próximas gerações, que Jesus cura os cegos de nascença, que Jesus realmente é Deus, porque ele pode curar. Então, nós vemos que a cegueira do cego de nascença, ela era um sofrimento para o cego, mas ela não era uma doença que tinha vindo do mal. Quando Jesus fala que aquela doença era para a manifestação da glória de Deus, Jesus estava ensinando. Há situações ruins em que uma pessoa pode passar para que ela cresça no conhecimento, na compreensão, no entendimento daquela situação ou circunstância, para que ela possa ser um consolador, uma pessoa que ajuda outras pessoas. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele fala sobre isso. Ele fala assim, que ele agradece ao Senhor porque ele havia recebido nos seus sofrimentos muito consolo do Espírito e que ele não ficava triste pelos seus sofrimentos, mas que ele entendia que os sofrimentos faziam ele receber o consolo de Deus, com o qual ele podia estender o consolo para aqueles que estavam sofrendo. Então aqui, desse texto que nós lemos, nós retiramos essa aplicação. A conclusão a que Elifaz chegou de que quem sofre é porque fez alguma coisa errada, não é uma conclusão absoluta. É verdade o que ele concluiu, que quando o ímpio pratica sua impiedade, Deus o visitará e ele terá o pagamento daquilo que ele fez pelas suas obras. E o Senhor realizará a justiça pela lei da semeadura. Tudo que o homem planta, ele colhe. Porém, não é certo que todos os que estão sofrendo porque estão pagando por alguma impiedade. É possível que o sofrimento tenha sido dado para que haja um crescimento.
Um segundo ponto que nós tiramos aqui é que existem seres celestiais. Deus enviou aqui um vulto que, na verdade, nós podemos concluir que era um ser espiritual para conversar com Elifaz. Trata-se de uma experiência sobrenatural que Elifaz teve com Deus, em que o ser disse: alguém é mais justo do que Deus? O varão mais puro pode ser mais puro do que o seu Criador? Então, Elifaz compartilha essa experiência para dizer: até o anjo que eu tive essa experiência, que eu vi, nele Deus não confia, encontra loucura nos anjos. Então, se Deus consegue perceber os pensamentos dos anjos, quem somos nós para pensar ou imaginar que somos alguma coisa maior do que o nosso próximo, que somos mais justos do que outras pessoas, que somos mais aptos para alguma coisa? Porque somos limitados, somos despedaçados de uma forma muito fácil. Quando morremos para a eternidade. Hebreus capítulo 9, versículo 27, fala que aos homens está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo. Então ele fala, e por melhor que você seja, quando você morrer, você vai morrer sem sabedoria. Ou seja, a sabedoria, ela se manifesta quando você vai praticar as suas obras. Enquanto você está vivo. Enquanto você está vivo, você usa a sabedoria como uma ferramenta, como uma aliada, como a sua amiga. Lá no livro de Provérbios existe um texto que fala assim: chama a sabedoria de tua amiga, a inteligência chama de tua irmã. Né? Então, você anda com sabedoria enquanto você está vivo. Depois que nós morremos, não há mais uso de sabedoria. Lá no texto de Eclesiastes 9, como no versículo 10 também, está escrito que tudo que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças. Em outras palavras, faça tudo que chegar na tua mão com toda a determinação que você puder, porque para onde tu vais, na sepultura não há obra, nem conhecimento. Então, Elifaz está falando, por mais que você tenha realizado muitas boas obras, Jó, tenha ajudado muitas pessoas, por acaso, quando nós que somos, por acaso Deus depositaria confiança em nós? Ele não confia nem mesmo nos servos dele, e ele conhece, ele encontra a loucura dos anjos. Nós somos seres limitados, restritos, somos machucados como a traça, somos fracos. De manhã acordamos, quando chega a tarde já estamos despedaçados. Quando nós morremos, nós perecemos eternamente. E quando a gente morre, quando nós morremos e perecemos eternamente, nem se faz caso disso. Por mais que as pessoas, algumas, ainda que sejam muitas pessoas, por mais que uma pessoa tenha um velório com muitas pessoas, logo depois que a pessoa se vai, pouco tempo depois, já não se faz mais caso disso. Se vive até aquele momento do luto, aquele momento do enterro, mas logo em seguida já não se lembra mais. Morreu há pouco tempo uma pessoa, por mais que ela tenha sido rainha, por mais que seja príncipe, princesa, rei, atleta, famoso, mundialmente conhecido, se recebe a notícia da morte da pessoa, se pode dizer, nossa, a pessoa se foi. Não passa disso. No dia seguinte, as pessoas, no minuto seguinte, as pessoas já estão fazendo as suas coisas, as suas atividades, sem que se faça caso daquele que se foi, porque a terra segue com os viventes. Então não passa com eles a sua excelência, por melhores que tenham sido os atletas, por melhores que tenham sido os políticos, governantes, professores, pastores, padres, seja quem quer que seja.
morrem, e morrem sem sabedoria. Se vai tudo dessa existência. Então, agora vamos fazer uma pergunta. Isso significa que, como eu vou morrer, então eu não vou fazer nada com excelência? Já que eu vou morrer, não precisa me preocupar em fazer as coisas corretas. Eu posso errar porque no final das contas todo mundo morre mesmo, não é? Lembre-se que Elifaz está falando aqui a respeito da morte física. Mas nós prestaremos contas diante de Deus por aquilo que fizermos, porque a nossa alma é eterna. E essa alma que é eterna pode passar pela morte espiritual, que corresponde à segunda morte. Então, o fato de sabermos que vamos morrer deve, pelo contrário, nos motivar a fazer o melhor que podemos em tudo nessa vida. Vivendo nessa vida o melhor que pode se desfrutar, como Salomão escreveu no livro de Eclesiastes. Ele falou em Eclesiastes: goze a vida, coma e beba e goze essa vida com a mulher que você tem. Porque para onde você vai não existe obra, não existe mais nada. Então, saber que nós vamos morrer não significa que não devemos ser excelentes. Enquanto estivermos vivos, vamos usar a sabedoria e transformar o mundo para o melhor que pudermos ter nesse mundo. Essa é a mensagem de hoje. Ele faz, em resumo, fala para Jó que a nossa vida é limitada, a nossa vida é insignificante, realmente insignificante, por maiores que sejam as obras que nós possamos fazer diante da grandeza de Deus, diante da grandeza da eternidade. O homem não é mais justo do que Deus, como diz o versículo 17. E o varão mais puro não pode ser mais puro do que o Criador, como disse o anjo que apareceu para Elifaz. Então, essa é a palavra. E se você pensa, eu não tenho pecados, eu sou bonzinho, eu só faço a coisa correta. Não diga que você não tem pecados, porque em 1 João, lá no capítulo 1, João escreveu que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E se disser que não tem pecado, faz do Senhor um mentiroso. Porque o Senhor fala que não há o bem em ninguém, apenas o mal. Depois que o ser humano caiu com a queda, de acordo com Gênesis capítulo 3, não há um que não tenha seus pecados. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus Cristo. E se essa palavra te fez lembrar de alguém que precisa ouvir, compartilhe, para que essa pessoa receba a mensagem do Senhor. Transborde essa mensagem e outras palavras do reino do Senhor, para que as pessoas possam crescer espiritualmente na graça e também no conhecimento até a vinda de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.